tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de como os animes são esnobados ou maltratados ou ignorados pelo Oscar de melhor animação e por que isso acontece. Se é que acontece mesmo, vamos pensar aqui junto. Na terça-feira, dia 23, saíram os indicados ao Oscar, e eu vi muita gente reclamando no Twitter sobre a ausência dos animes na categoria de melhor animação, sendo que ano passado a gente teve uma safra muito boa de animes, a gente tem vários filmes animados japoneses bons recentes. Pensando nisso, eu lembrei que o maior indicado ao Oscar desse ano foi A Forma da Água, que é um filme que eu gostei muito, ele é ótimo, ele foi indicado pra 13 categorias e eu acho que foi tudo merecido, ele merecia ser indicado mesmo, mas aí eu fiquei pensando assim, um dos muitos temas que A Forma da Água aborda é como é solitário você ser de uma minoria, você tentar se encaixar em um mundo que não te aceita muito bem. A protagonista é uma pessoa muda que usa a linguagem de sinais pra se comunicar. E em vários momentos do filme a gente tem o silêncio, exatamente quando é usada a linguagem de sinais e tudo mais. Isso me lembrou de Koe no Katachi, que é a voz do silêncio, que é exatamente um filme sobre a solidão, que é você ser diferente, não se encaixar nos padrões e como as pessoas à sua volta te encaram. E a protagonista é uma menina surda que não tem a capacidade de fala e se comunica por linguagem de sinais. Então você tem muitos momentos silenciosos no filme com as pessoas se comunicando por linguagem de sinais. Assim como A Forma da Água, Koe no Katachi estreou nos Estados Unidos no ano passado e poderia se qualificar para uma indicação pro Oscar, mas não foi lembrado nem pela categoria de melhor animação. E eu não tô colocando os dois filmes pau a pau, tá? Eu acho que A Forma da Água é realmente um filme que merece todas aquelas indicações, é um dos meus filmes preferidos dos últimos tempos, e eles dois são muito diferentes. É claro que aqui eu tô forçando um pouco a barra pra comparar, mas é de se pensar que um filme que tenha sido tão recebido e que tenha temas tão legais como Koe no Katachi não tenha sido lembrado na hora das indicações, nem dentro do próprio nicho, que é o nicho de animação. E eu também não quero dizer que por não ter nenhum anime, todos os filmes da categoria de melhor animação sejam ruins. Pelo contrário, tem muitos deles que me chamaram a atenção, tipo aquele The Breadwinner, e tem também o Loving Vincent, que é tudo em pintura, feito no estilo do Van Gogh, então tem muita coisa legal na categoria sim. Mas você tem, por exemplo, O Poderoso Chefinho, que ok, eu tenho o maior preconceito do mundo com filme de bebê inteligente, eu não gosto mesmo, então talvez eu seja um pouco dura aqui, mas eu não vou colocar o que eu acho, eu vou colocar o que a internet acha do filme. Ele não foi bem recebido pela crítica, você vê a pontuação dele no Rotten Tomatoes e é 52%, sendo que só pra ter um parâmetro de comparação, você pega a categoria de melhor filme e todos os indicados têm pelo menos 86% de aprovação no Rotten Tomatoes. Eu vou deixar linkadas aqui na descrição várias matérias e listas que eu usei como fonte pra esse vídeo, tá? Então se quiser conferir, tá aqui embaixo, só vou avisar uma vez, porque senão eu vou ficar avisando muito tempo. Mika do Futuro invadindo o vídeo aqui só pra dizer que quando eu tava escrevendo o vídeo, o tempo todo eu fiquei pensando, cara, tem algum vídeo que eu já vi no YouTube Brasil falando sobre o Oscar e sobre esnobar determinado gênero. Eu pensava que era sobre anime, mas na verdade era um vídeo sobre filmes de terror no Oscar, que é do Entre Planos, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Eu e o Max a gente chega em conclusões diferentes sobre os motivos de cada gênero ser esnobado, mas eu acho que vale muito a pena vocês verem os motivos que ele listou pros filmes de terror, eu acho que complementa muito esse vídeo aqui. E vou aproveitar pra deixar também um vídeo da Lindsay Ellis, que ela fala sobre Oscar bait, que são os filmes feitos pra ganhar o Oscar, e nesse vídeo ela fala muito dos votantes da academia, do perfil deles, e como os cineastas às vezes abusam desse sistema de votos da academia pra fazer o marketing nos filmes deles. Então é bem legal, vou deixar também aqui na descrição. Tchau! Eu não gosto muito de usar o Rotten Tomatoes pra dizer que um filme é melhor do que o outro, mas eu acho que ele serve muito bem como um termômetro pra ver como o filme foi recebido pela crítica. Koe no Katachi teve muito menos avaliações que O Poderoso Chefinho, porque é um filme de nicho, né? Mas a pontuação dele é superior a 90%, então você vê que a crítica recebeu muito melhor um filme do que o outro. Mas mesmo que não fosse A Voz do Silêncio, você tem outras duas animações japonesas que eram talvez possíveis candidatas à indicação do Oscar esse ano. Mas uma delas é Mary and the Witch's Flower, que eu ainda não assisti, mas eu tava muito curiosa pra assistir. E o outro é In This Corner of the World, que é Konosekai no Katasumi, que eu acho que tem muito a ver com Oscar, porque fala muito de Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que vai bem em Oscar. Tem vários elementos ali que eu achava que ele poderia ser indicado, mas no fim das contas não foi. E algumas pessoas vieram falar comigo sobre a ausência de Your Name na lista dos indicados desse ano, mas Your Name deveria ter sido indicado ano passado se fosse pra ser. Eu vou chegar nesse caso porque ele é um pouco mais complicado, mas eu explico mais pra frente. Mas eu acho que pra gente entrar nessa conversa de por que os animes são esnobados pelo Oscar, a gente precisa entender o que é o Oscar de melhor animação e por que as animações em geral são esnobadas pelo Oscar. Antes de existir o Oscar de melhor animação, os filmes animados eram praticamente ignorados pela academia. Eles davam ali um prêmio aqui, outro ali, mas prêmios honorários, não era uma coisa de categoria mesmo. Então eles deram um prêmio honorário pro Walt Disney por causa de Branca de Neve e os Sete Anões, lá em 1939. Aí deram também pro Richard Williams por causa de Uma Cilada pra Roger Rabbit. E aí eu acho que as atenções se viraram um pouco mais pras animações quando A Bela e a Fera foi indicada pra melhor filme no Oscar de 91. Aí ok, foi criado o Oscar de melhor animação, então a partir da premiação de 2002 eram considerados
considerados pra categoria filmes que tivessem mais de 40 minutos e mais de 75% do seu conteúdo animado. E claro, assim como os outros filmes do Oscar, eles têm que ter sido lançados em Los Angeles no ano anterior. O primeiro que ganhou foi Shrek, aliás, mas a gente tá aqui pra falar primeiro de anime. E logo no segundo ano do Oscar de melhor animação, quem ganhou foi A Viagem de Chihiro. Sim, tá no cantinho aqui do cenário, né? A Viagem de Chihiro, um dos meus filmes preferidos. Mas pra quem não conhece, é um filme do estúdio Ghibli e parecia que ia ser uma nova era dos animes em Hollywood, que, oh meu Deus, finalmente estão dando moral pros animes, olha só, de todas essas animações indicadas, inclusive Lilo e Stitch, A Viagem de Chihiro ganhou como melhor animação. Mas na verdade, todo esse otimismo foi por água abaixo, porque nunca mais um anime ganhou um Oscar de melhor animação. E na verdade, pouquíssimos animes foram indicados, eles nem chegaram na parte da indicação. E nenhum anime de algum outro estúdio que não fosse o estúdio Ghibli foi considerado pro prêmio em toda essa história do Oscar de animação. Então quais foram esses indicados até hoje? Teve, lógico, A Viagem de Chihiro, que foi o único que ganhou. Aí depois teve o Castelo Animado na premiação de 2006. A gente passou um tempão sem anime, aí teve Vidas ao Vento na premiação de 2014. E aí foram 3 anos seguidos com filmes do estúdio Ghibli sendo indicados, porque logo depois teve A Lenda da Princesa Kaguya em 2015 e As Memórias de Marnie em 2016. Você pode dizer até que são 4 anos seguidos do estúdio Ghibli se você considerar A Tartaruga Vermelha no Oscar do ano passado. Mas eu não sei se eu considero muito, porque na verdade o filme é uma coprodução do estúdio Ghibli com uma galera francesa, e o filme é muito mais francês do que japonês. Quando você vê no estilo, ele não lembra o que você chamaria de anime. Não que isso vai desqualificar, isso é tema para outro vídeo. Mas de qualquer maneira, você decide se você considera A Tartaruga Vermelha uma produção, um anime do estúdio Ghibli ou não. Mas aí, dependendo da sua conta, então, se tem A Tartaruga Vermelha ou não, são 5 ou 6 indicados ao longo de toda a história do Oscar de melhor animação, sendo que só um ganhou o Oscar de melhor animação, e isso já vai fazer 15 anos. Ok, mas então por que os animes nunca ganham o Oscar de melhor animação e por que eles nem chegam a ser indicados na maioria das vezes? Pra começar, vamos entender quem é a academia, quem que tem direito a voto. Em 2014, o perfil era basicamente esse: 76% dos votantes eram homens, 94% eram brancos e a média de idade era de 63 anos. Essas características foram alvo de polêmica nos últimos anos, porque o pessoal tá clamando por mais diversidade no Oscar. Isso também inclui diversificar as pessoas que podem votar, porque elas podem trazer novos olhares pra academia e indicar filmes que às vezes seriam ignorados por esse público que é a grande maioria, sabe? E sim, a academia tá fazendo um esforço aparentemente pra diversificar mais. Eles dizem que querem dobrar a quantidade de mulheres e pessoas não brancas até 2020, mas eu não quero entrar em muitos detalhes dessa questão, eu quero falar muito mais da questão da idade dos membros. Claro que é uma média, né? Você tem pessoas muito mais velhas do que isso e muito mais novas do que isso, mas vamos pensar numa pessoa de 63 anos, que é exatamente a média. Uma pessoa de 63 anos teria nascido lá pra 1954. Ou seja, essa pessoa cresceu e se tornou adulta bem na época que é conhecida como a Idade das Trevas da animação. Esse é um período que durou ali do final dos anos 50 pro meio dos anos 80 e ficou conhecido pela popularização das animações de televisão. Essas animações eram feitas com um orçamento super limitado, então a qualidade, obviamente, era limitada também. Eles tinham que ser muito criativos se eles quisessem usar aquela limitação pra fazer alguma coisa muito legal, e muitas das coisas produzidas acabavam não sendo de tanta qualidade. Lógico que você tem exceções, mas em geral esses desenhos animados eram jogados pra programação infantil, então por essas décadas aí você teve essa ideia de que animação é uma coisa pra crianças, que não pode ser arte, é só um enlatado feito pra televisão. E apesar do mercado de animação ter mudado muito nos últimos tempos e você ter muita gente agora reconhecendo como os filmes animados podem trazer novos elementos pro cinema e podem revolucionar muita coisa, ainda tem gente que pensa que a animação é só pra criança sim. Tem uma matéria do Cracked que eles entrevistaram anonimamente um membro votante da academia, e essa pessoa diz que a tática que ela usa pra votar no prêmio de melhor animação é simplesmente escolher o que os netos gostaram mais. Então teve um ano que essa pessoa viu Vidas ao Vento e gostou, mas as netas tinham adorado Frozen, então o voto foi pra Frozen. Tem também uma matéria que Hollywood Reporter faz todo ano com votantes do Oscar, eles também falam anonimamente, e é impressionante você ver como eles normalmente ignoram o prêmio de melhor animação. Vários deles comentam coisas como: eu não vejo animação, eu não me interesso por animação, eu não vi, então eu me abstive. Então pouquíssimas pessoas votam. Teve até um cara que admitiu que ele só votava quando ele conhecia alguém que trabalhou naquela animação, então ele nem via as outras, ele só votava na que o amigo dele trabalhou. Eu separei aqui uma fala de um deles que eu acho que ilustra muito bem isso. Não vi nenhum deles, não tenho interesse algum. Isso acabou quando eu tinha 6 anos. Meu filho me arrastou pra alguns quando ele tinha 6 anos. Eu sentava com ele e saía pra fazer telefonemas. Esse é o mesmo cara que falou que votava quando um amigo dele tava envolvido no trabalho. Eu acho que existe essa falta de noção com tudo no Oscar, tá? Não é só com as animações. Mas eu acho que com as animações chega a ser pior, exatamente por causa desse preconceito. E se as pessoas já desprezam e fazem pouco das animações, imagina quando é uma animação estrangeira. Em um desses testemunhos anônimos, um dos votantes, ele fala que ele tava revoltado porque não indicaram The Lego Movie em vez dessas merdas obscuras chinesas que ninguém nunca viu. A maior
parte das pessoas nem sabia o que eles eram. Lembrando que o anime indicado daquele ano não era chinês, era o Conto da Princesa Kaguya, feito pelo estúdio Ghibli e distribuído nos Estados Unidos pela Disney. Imagina se fosse um estúdio, uma distribuidora que o cara nunca ouviu falar, uma distribuidora de nicho. Mas se ninguém vê, se nunca ouviu falar, como esse cara falou, como que os animes chegam a ser indicados pro Oscar? A chance de uma animação estrangeira chegar aos indicados do Oscar tem muito a ver com a maneira como a votação de indicados funciona, que é um pouco complicada, eu não vou explicar em detalhes aqui, mas basicamente você pega atores pra votar nos indicados pra atores, e você pega diretores pra indicar nos melhores diretores, sabe? Você sempre pega pessoas da área. Eu espero não estar falando besteira aqui, me corrijam nos comentários se eu estiver errada, mas o comitê de indicações das animações é composto normalmente de metade de pessoas da área, então metade do pessoal de longas animados e metade de curtas animados, e metade de pessoas de outras áreas misturadas. Eu sempre entendi isso como o que possibilitou ter os indicados meio diferentões nas categorias, sabe? Porque são pessoas da área, então elas vão reconhecer quando uma coisa diferente foi feita na animação, quando uma técnica diferente foi usada, ou quando fizeram algo que trouxe novas possibilidades pra mídia, em vez de só considerar os filmes grandes, os filmes populares daquele ano. Então você pode, por exemplo, ter uma indicação que nem o Brasileiro, O Menino e o Mundo, que é um filme super diferente do que a gente vê nas animações de cinema normalmente. Ou então As Memórias de Marnie, que foi indicado em 2016, e um filme que ficou de fora foi, por exemplo, o filme dos Minions, que foi super popular, mas não valeu uma indicação pro Oscar. Mas o problema, gente, é que o sistema de indicação vai mudar. Na verdade, ele já mudou pra esse ano, pro Oscar desse ano, pelo que eu entendi das matérias que eu li. Agora, qualquer membro da academia é convidado a participar das indicações do Oscar de melhor animação, assim como é com o melhor filme, se eu não me engano, qualquer um pode participar. Isso foi feito, de acordo com algumas matérias que eu li, pra aumentar o número de votantes e também pra evitar o favorecimento às animações tradicionais 2D. Exatamente! Isso porque o comitê de indicações do Oscar estava sendo criticado por deixar algumas animações grandes de fora, tipo o filme do Lego. E eu acho que esse esquema de indicações meio abertas deve funcionar pro que eles querem nos próximos anos, já que a votação mesmo do Oscar pro prêmio mesmo é feita por todo mundo. Então as indicações são feitas pelo pessoal mais da área, e aí quando saem os indicados eles abrem pra todo mundo votar. Então você tem esse comitê que pega e indica algumas animações diferentonas ali no meio. Então você tem O Menino e o Mundo, você tem Persepolis, você tem alguns animes, e aí quando você chega no voto geral, que tem muita gente que não entende, que não valoriza a animação, normalmente quem vence sempre é uma animação popular, que seja feita com 3D, CGI e tudo mais. O único filme de animação tradicional 2D que venceu o Oscar de melhor animação até hoje foi A Viagem de Chihiro. Isso sem contar o único anime. Não, a única animação tradicional 2D que venceu foi A Viagem de Chihiro. Sem ser por país de origem, sabe? Todos os outros vencedores em todos os outros anos foram animações 3D em CGI. Sendo que em 9 dos últimos 10 anos os vencedores eram da Disney ou da Pixar. Mas ok, isso é quanto a ser votado e ganhar o prêmio do Oscar. Se eu tô falando que até pelo menos 2 anos atrás o comitê de indicação era composto por animadores e pessoas que conhecem animação em geral, então por que eles não indicam mais animes e mais coisas diferentes? Porque, pra dizer a verdade, tem animes indicados, mas são aqueles que são só do Estúdio Ghibli. Se a gente for pensar em questão de estúdio, o Estúdio Ghibli não tá tão atrás dos outros assim. Ele é o 4º estúdio com mais indicações ao Oscar de melhor animação, com 6 se a gente contar Tartaruga Vermelha, ou 5, você faz a conta aí. Mas de qualquer maneira isso não afeta a 4ª posição dele. Tudo bem que tem uma distância bem grande pros outros estúdios. A DreamWorks, que tem mais indicações, tem 12, ou seja, tem o dobro. E logo em seguida vem a Pixar com 11 e a Disney com 10. Mas se a gente for pensar que os filmes do Estúdio Ghibli são filmes estrangeiros, feitos em outro idioma, é até uma quantidade grande de indicações. Só pra comparar, a outra produtora de língua estrangeira que tá ali na lista, me corrijam se eu pronunciar errado, é a Les Armatés, que só teve 3 filmes indicados à categoria de melhor animação. Então os que escolhem os indicados curtem muito o Estúdio Ghibli, de verdade. Mas por que eles não prestam atenção em outros estúdios também? Aí meu chute é que apesar de alguns deles conhecerem, lógico, coisas além do Estúdio Ghibli, não são muitos a ponto de fazer volume de votação. E aí também tem o problema das próprias distribuidoras dos animes, que não fazem um esforço muito bom pra sair do nicho e trazer a atenção dessas pessoas que podem indicar. E agora eu vou chegar no caso Your Name, que muita gente perguntou por que não tá nesse ano. Na verdade, deveria ter sido no Oscar do ano passado e perdeu a chance, eu acredito, por causa de uma pisada na bola da Funimation, que é a distribuidora que estava responsável. Foi assim, a Funimation pegou os direitos de distribuição de Your Name nos Estados Unidos, e isso já era em dezembro, ou seja, dava tempo de entrar na corrida pro Oscar. Mas ao mesmo tempo tava um pouco em cima pra fazer um lançamento grande, e não era a melhor época do ano pra eles lançarem o filme comercialmente, se eu não me engano. Não sei, eles tomaram a decisão de fazer uma pré-estreia ali em Los Angeles, uma semana de exibição só
só pra poder se qualificar pro Oscar de 2017. Isso foi dezembro de 2016, tá, gente? Não foi dezembro do ano passado. E aí rolou essa exibição de uma semana e eles só foram estrear oficialmente o filme pra muita gente no país todo, blá blá blá, em abril de 2017, depois da época do Oscar. E o que aconteceu? Ninguém viu Your Name, né, gente? Eles não podem contar que só o buzz internacional vai fazer com que os votantes da academia indiquem o filme pra premiação, porque eles não podem assumir que as pessoas vão ver o filme assim, de bom grado. Se eles queriam tanto entrar na corrida pro Oscar, eles deveriam ter feito a estreia em abril mesmo e tentar qualificar pro Oscar de 2018, pra esse Oscar agora. Porque com o que eles fizeram, pouquíssimas sessões, não dá pra você criar uma campanha de boca a boca tão forte assim pra fazer o pessoal da academia se ligar de que talvez aquele filme seja bom e aí correr atrás de assistir. Você tem que conseguir o interesse desses caras. De tudo que eu falei aqui, dá pra você perceber que o pessoal da academia não é o mais interessado de todos em conhecer coisas novas. Então, se você quer que eles conheçam, uma boa seria fazer o público falar muito a respeito disso antes. Não é porque os caras que indicam são em parte animadores que eles vão saber todos os filmes que estão fazendo sucesso no Japão, sabe? Eles têm que pensar muito no mercado dos Estados Unidos e eu acho que esse foi um dos motivos pra Your Name não ter sido indicada ao Oscar. Porque foi uma exibição muito pequena, muito perto da data de indicação do Oscar, então pouquíssimos dos votantes devem ter conseguido assistir, devem ter ouvido falar do filme, e aí depois que deu o buzz todo, eles já tinham perdido a chance porque eles tinham estreado no ano anterior. Tiro no pé, infelizmente. Your Name talvez pudesse ser indicado ao Oscar, eu não sei se teria sido mesmo, levando em conta tudo que eu falei aqui sobre como a academia se comporta e tudo mais, mas com certeza foi uma chance perdida de um filme que não é do Estúdio Ghibli ser indicado ao Oscar. Então, tudo que eu falei aqui nesse vídeo é muito difícil um anime ganhar um Oscar. A barreira já fica na indicação, porque mesmo pessoas que são da área, às vezes podem não saber muito de filmes animados japoneses que não sejam do Estúdio Ghibli, ainda mais se as distribuidoras de nicho não ajudam. E aí, se esse anime porventura é indicado, ele tá numa categoria que ninguém dá a mínima, porque considera que é uma mídia infantil. Os animes também são feitos normalmente em 2D tradicional, que é uma técnica que não ganha em Oscar praticamente. E uma coisa que eu não mencionei aqui no vídeo, mas sempre vale a pena ressaltar, que muitas vezes eles têm tons e temáticas muito diferentes de alguns filmes de Hollywood, então podem não agradar os votantes em geral, sem contar a barreira de idioma e tudo mais. Mas enfim, esse foi um vídeo pra pensar junto com vocês. Eu quis compartilhar essa pesquisa que eu fiz pra saciar minha própria curiosidade. Espero que vocês tenham gostado e eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o motivo dos animes não estarem no Oscar. E se você fosse escolher um anime do ano passado pra entrar no Oscar desse ano, qual que você escolheria? Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima!